Oi, Larissa. Bom dia, professor. Tudo bem? Oi, David. Oi, bom dia, professor. Bom dia. O que aconteceu com a aula do Márcio? Não rolou? Tá instável, tava instável a internet dele, eu acho. Aí ele ficava caindo toda hora, praticamente. Tá. Oi, Isa. Oi, Pimenta, tudo bem? Ô, Pimenta não. É que eu tô pensando no Pimenta porque ele me mandou mensagem ontem à noite. O Pimenta tem uns 40 anos a mais que eu, mais ou menos. E ele é mais ardido. Exatamente. Oi, Como é que eu fiz mesmo? A Larissa me ficava... Olá. Você quer colocar alguém de co-host, prof? O quê? Você quer colocar alguém de co-host, é isso? É isso. Cadê mesmo? Você vai lá em participantes e vai passar o cursor no nome de alguém e vai aparecer a opção. Tá. A aula passada foi a Larissa, né? Sim, fui eu, professor. Qual Larissa? A Ferreira. Tá. Aí tem do lado da Larissa tem More, né? More, não é isso? Uhum. More, Isso, prof. make co-host. Isso, exatamente isso. Yes. Beleza. Deu certo para você aí? Deu. Tá. Você vai fazendo isso aí para mim, por favor? Vou sim, professor. Ah, legal. Bom dia, Pro, professor. enquanto entra os outros, posso só dar o recado do Pimenta? Do pimenta ou do pipoca? Outra coisa, tá gravando? Tá. Tá. Pode falar. É que ontem ficou a dúvida de qual era a tarefa do Pimenta para ser feita. Aí ele mandou para mim o Duas primeiro questões. o primeiro e o último exercício. Então, as questões que começam no exercício 1 e vai até, não me recordo o número, naquele exercício. Acho que ficou claro, eu pus no grupo. Qualquer coisa, é só mandar mensagem que a gente ajuda. Obrigada, Pipoca. Ele está em ondulatória, né? Sim, acho que é a segunda ou terceira aula de ondulatória. Ah, legal. Tá. Mandaram alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver. Entendi. Tá bom. Beleza. Bom, todo mundo me vendo aí? Tudo tranquilo? Aqui a internet não cai mais. Arrumou o fio, prof, que tava ia incomodar os vizinhos? Cabo de 30 metros por fora do prédio. Espetacular. Também comprei um cabo domingo, porque já não aguentava mais. Não dá. E ontem, você vê que ontem voltaram as aulas da escola pública. E eles têm a impressão que eles vão conseguir dar esse tipo de aula que nós estamos fazendo. É uma coisa assim, o governo é uma coisa sem noção. Como é que pode, né? E eles usaram lá um jeito, criaram um troço que entra todo mundo ao mesmo tempo. Ninguém conseguiu assistir aula ontem na escola pública. Quer dizer, Sem contar que tem lugares que não tem sinal de internet. por exemplo, no São Luís, por exemplo, à noite que eu dou aula, que é um curso especial, Sim. muitos alunos não têm internet. Ou eles têm pelo celular. Aí o celular não abre tudo, entendeu? Então, o governo garantia um acesso gratuito para quem tivesse como acessar. Mas, por exemplo, você vai no Vale do Ribeira, é pouquíssimos lugares que você tem como acessar a internet. Não tem sinal de celular. Enfim. Bom, sei lá, vamos aí, vai passar isso aí, vamos ser aqui. Por enquanto, aqui nós estamos bem. Vamos lá. Bom,
Vamos lembrar que eu pus aí, você repara que eu pus aulas 14, 15, 16, porque nós não terminamos a aula, né? Nós não terminamos a aula 14, faltando 2 exercícios, certo ou não? Sim, prof. Então eu vou começar resolvendo o exercício número 4. Acho que, inclusive, o David falou que estava tentando resolver já e estava com uma dúvida, ou não sei se foi ele, foi outro aluno, não sei. Bom, vamos continuar. Hoje, por quê? Hoje nós estamos, entre aspas, né, mais tranquilos. Por quê? Aula 14, 15 e 16, principalmente 15 e 16, são só exercícios gerais sobre movimento circular, com atrito, sem atrito, etc. Tá bom? Bom, então, vocês peguem aí na página 100, que tem, vamos fazer o exercício 4, ok? Tudo bem, Larissa, aceitando as pessoas aí para mim? Sim, professor, tá tranquilo. Beleza, então tá bom. Bom, vamos lá. Ele diz assim, ó. Um sistema utilizado num laboratório de física para medir a força centrípeta consiste de uma mola presa a um eixo central O e ligada na outra extremidade a um corpo de massa 1,5 quilogramas. Vamos escrever aqui que a massa do corpinho ligado lá é de 1,5 quilogramas, ok? Muito bom. O conjunto fica sob uma canaleta horizontal, conforme mostra a figura a seguir, onde o sistema é visto de cima. Então, é imaginar que a lousa que vocês estão vendo aqui, a tela do seu computador, você está olhando a mesa horizontal de cima. Então, você vê esse tipo de configuração. O atrito entre o corpo e a canaleta é desprezível. Muito bem. O comprimento x0 da mola em repouso é igual a 10 centímetros. Então, é isso aqui. Ó. Ela está quietinha lá, o comprimento da mola ele chamou de x0, 10 centímetros. Quanto mais rápido o corpo gira, mais a mola se distende. Considere que a constante elástica da mola é igual a 300 newton por metro e que o corpo esteja girando com uma velocidade v, uma velocidade vetor v de módulo constante, numa trajetória circular de raio igual a 20 centímetros. Para esta situação, determine o módulo da velocidade tangencial que representou pelo vetor v. Bom, vocês entenderam qual é a pegada? A pegada é, você tem o corpo que está aqui preso a essa mola de tamanho natural. Aí, você começa, olhando de cima, né? Ela começa a girar. Na hora que ela começa a girar, o que acontece? Como tem a tendência de manter o seu estado de movimento, por essa tendência ela vai esticando a mola. Né? Se eu fosse olhar, estivesse olhando de frente, ela estaria fazendo isso daqui, ó. Tá? Mas eu estou olhando por cima. Então, olhando por cima, eu vejo que a mola estica e está fazendo esse tipo de movimento. Vocês conseguem entender? Tudo bem? Tranquilo aí? Bom, então, eu olhando por cima, se a gente fosse marcar, a pergunta é a velocidade dela. Então, pela figurinha aí, está fazendo isso daqui, ó, como a velocidade a gente sabe que é tangente à trajetória, está aqui a velocidade v dessa bolinha. Preste bem atenção aqui numa coisa, que depois eu vou já dar um spoiler do pessoal aí de aulas de magnetismo, uma maneira de representar isso, tá? Isso vai ajudar vocês mais para frente. Ó,
Se a gente fosse pensar, se a gente estivesse olhando por cima realmente, nós teríamos, olhando por cima, o peso da bolinha, tá? E a normal estaria assim, ó. E como o plano é horizontal, o peso e a normal, elas se anulam, ok? Então, isso não vai me preocupar nesse momento. Agora, eu olhando aqui, na verdade, eu teria que fazer esse tipo de representação aqui, ó. Tá? Peso e normal. Se eu estivesse olhando de frente, se eu olhasse de frente, ó. Aqui está, se eu olhando de frente, estaria o peso para baixo é normal. Agora, se eu olhasse de cima, como eu estou olhando, eu teria essa representação aqui, ó. Ou tanto faz. Como é que será que eu represento dois vetores que são perpendiculares aqui à lousa? Tem uma maneira de representar, tá? Mas, no momento, eu não vou representar. Vou deixar para representar no próximo exercício. Eu só estou chamando a atenção porque isso aí está apoiado numa canaleta. Como a canaleta é horizontal, peso e normal se anula. Até aí, está tudo bem? Muito bom. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. E eu quero que alguém responda aí. Pode abrir o microfone. Quem é a força que mantém esse corpo nessa trajetória circular? A elástica? Hã? A elástica? Elástica. Muito bem. Então, a força elástica, ela mantém o corpo na trajetória. Lembre-se que a força elástica é uma força que tem a direção da mola e o sentido sempre de tentar trazer o corpo para a posição da mola relaxada, restituir a mola. Então, a força elástica seria essa daqui, ó. E aí eu te pergunto, a trajetória do corpo, ela é circular? Sim. A força elástica é perpendicular ao vetor V? Sim. Aponta para o centro? Sim. Portanto, a força elástica, nesse momento, está fazendo o papel de quem? De uma resultante centrípeta. Tudo bem, gente? É isso? Calma, prof. Cadê o vetor da força elástica? Tá apontando para onde? Espera aí, um momentinho. A Fala. força elástica, a setinha, tá onde? Ela aponta para o centro da curva. Porque você lembra que a força elástica é uma força que tem, primeiro, a direção da mola. E o sentido dela é sempre no sentido de restituir a mola para a posição normal dela, sem esticar. Então, repara que a força elástica ela está apontando para cá. Ora, aqui não é o centro, porque isso aqui não está fazendo uma curva. Então, a força elástica aponta para o centro, no caso da curva. Então, ela é a centrípeta. Tudo bem? É que você não está enxergando o verde aqui, não? Não. Não está aparecendo, pelo menos para mim, não. O V? Melhorou? Sim, prof. Agora aparece uma setinha. Tá legal, tá? É porque... Deixa eu ver uma coisa. Melhorou? Aham, agora tá verde. Melhorou. Legal, tá bom. Bom, então vamos lá. Então, é só isso o exercício. Temos que lembrar que como é que calcula a força elástica? A expressão não é Kx? E a resultante centrípeta, como é que se calcula mesmo? Aula passada? M V ao quadrado sobre esse raio aí, ó, da trajetória. Beleza? Bom, então, acho que dá para calcular direto.
A única pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Quem é o X mesmo? Seria o comprimento da mola? O Ou a X deformação? é a deformação da mola. Então, ó, repara que, ó, a mola, ela deformou isso aqui, ó. Ela, o comprimento dela original era x0, passou para esse tamanho. Esse tamanho, na verdade, ele é o tamanho do raio da trajetória. Então, a pergunta que eu te faço é, quem é o x? Pela figura dá para perceber bem quanto que vale o x? O que você faria? Seria raio menos x inicial? Isso. O raio menos o comprimento inicial. O raio é 20, o x0 é 10. Portanto, a deformação da mola é de 10 centímetros. Toma cuidado, porque tem que ser no sistema internacional 0,1 metros. Tá bom? Então, agora é substituir valores. O K da mola foi dado, que é a constante elástica da mola, que é 300. A deformação é 0,1, que é igual a massa do corpo, porque a força resultante centrípeta está no corpo. Portanto, 1,5 vezes a velocidade dele ao quadrado sobre o próprio raio, que é 20 centímetros, ou 0,2. Tudo bem? Bom, fazendo essa conta, dá, e eu não vou andar um pouquinho mais rápido, essa conta vai dar 4, raiz quadrada de 4 vai dar 2 metros por segundo. Tudo bem, gente? Foto? Posso apagar? Professor, Pois não. perdão, essa forma, o senhor fez uma conta, né, ali em cima, x igual a r, que é de raio, né, Uhum. menos É. esse... Veja bem. O x da expressão da força elástica, que é Kx, esse x é a deformação da mola. Certo? Certo, O certo. tamanho da mola original era x0. Quando foi colocado em movimento o corpo, girando, ou assim, essa mola foi distendendo, até atingir uma posição. Essa posição, esse comprimento da mola agora, ele é, na verdade, o raio da trajetória. Certo. Então, a mola tinha um comprimento x0, agora tem um comprimento que eu chamei de R, porque é o comprimento da própria circunferência. Quanto que ela deformou? Comprimento final menos comprimento inicial, o x. Ah, entendi. Beleza? Beleza. Posso apagar? Pode. Vamos lá. Muito bem. Vamos ao exercício 5.
Exercício importante, hein, gente? Muito importante esse exercício. Bom, ele diz assim, ó. Um pequeno bloco, eu vou anotando aqui, a gente tem ideia, ó, porque ele é literal, tá? Então, a gente precisa ver o que foi dado. Um pequeno bloco de massa M é colocado sobre um disco giratório plano horizontal, inicialmente em repouso, a uma distância R do eixo do disco. O disco é então posto a girar com uma pequena aceleração angular até que a sua velocidade angular atinja um certo valor ômega. Vocês estão confortáveis com velocidade angular ômega? Alguém tem alguma dúvida sobre o que é isso ou não? Tem como o senhor dar uma explicadinha? Isso já foi dado, não foi? É que eu comecei recente. Ah, tá. Eu vou passar aqui. Tá. Os outros alunos. Todo mundo lembra o que é ômega, certo? Quem que deu velocidade angular? Foi Pimenta. Pimenta. Então tá legal. Muito bom. A partir desse valor de velocidade angular, o bloco começa a deslizar sobre o disco. Representando por G a aceleração da gravidade, vamos escrever G aqui, tá? E considerando o instante em que o bloco está prestes a deslizar sobre o disco, quer dizer, na iminência de deslizar, determine em função desses dados o módulo da força centrípeta que atua sobre o bloco. Bom, gente, presta atenção. Esse lance da velocidade angular é uma bobagem, tá? Fica sossegado aí quem me perguntou isso. Bom, vocês entenderam qual é o negócio? O negócio é assim, ó. Eu tô com a apostila aqui assim, tá? E eu tenho, por exemplo, um corpício que está em cima aqui da apostila, ó. Esse é o plano horizontal, é o disco. Então, você tem um corpo aqui que está e o disco começa a girar. O disco começa a girar, certo? Num determinado momento que ele está girando, tem um corpo aqui que na hora que começa a girar, a tendência dele é o quê? Escapar. Tá? Mas existe uma velocidade que ele não escapa. Tá? Agora, ele está querendo determinar para a gente, que a gente descubra, é no instante ele que está na iminência de escapar. E a gente sabe que ele escapa na direção tangencial aqui. Certo ou não? Entenderam qual é a ideia? Voltando aqui, ó. Ô, professor, Oi. desculpa perguntar, te atrapalhar, mas isso seria aquela mesma ideia daquele exercício que o senhor fez sobre uma velocidade mínima? Ó, não. Não. Por que não? Eu vou tentar fazer aqui, ó. Porque, na verdade, aquele exercício, a trajetória era no plano vertical. Você lembra do globo da morte? Agora, a trajetória é no plano horizontal. Então, você está com um disco que está girando aqui, ó. Você já viu na sua vida um disco de vinil? Sim. Já, né? Muito bem. Eu tenho 400. Eita. Uma beleza. E tenho ainda quem toca um disco de vinil. Bom, então, imagina aquele disco de vinil girando e você coloca lá um corpo em cima.
Então, pode ser que, dependendo da velocidade, ele continue girando junto com o disco, correto? Porque, logicamente, o que é que tem? Tem atrito, lógico que tem. Mas se você for aumentando essa velocidade cada vez mais, tem um momento que ele tende a escapar. Sim. Certo? A ideia do exercício que ele fala é quando o corpo está na iminência de escapar. Ou seja, o atrito está naquela situação máxima que eu falei para vocês algumas aulas atrás, que é o chamado atrito estático máximo. Tudo bem? Então, nesse caso, eu não considero a velocidade, eu considero o atrito em si. Não, nós vamos calcular a velocidade. Você vai Não, ver. sim, mas assim, a velocidade não vai. Não é. Tipo, o que determina o escape do objeto é o atrito, não a velocidade. Não, é a velocidade do disco. Do disco, entendi. É a velocidade do disco, exatamente. E com a determinada velocidade, ele vai escapar ou não. Tudo bem? Entendi. E eu vou ter que considerar agora exatamente o atrito. Então, o que eu quero fazer com vocês? Eu vou fazer duas figuras, ver se vocês entendem bem. Ó. Vamos imaginar, se eu estivesse olhando de frente para a minha lousa, como é que você veria esse disco girando? Ó, eu vou fazer com a mão. O disco está girando. O que é que você vê olhando de frente? Uma linha. Se você pensasse um corpo aqui, ó, você veria o quê? Uma linha, concorda ou não? Se você olhar de frente. Então, porque é uma circunferência, tá? Pensa que é uma circunferência. Na verdade, você olhando de frente, ó, é uma circunferência. Você vê só uma linha. Então, quando a gente faz esse tipo de figura de uma circunferência na lousa, né? Olhando de frente, a figura teria mais ou menos essa cara aqui, ó. E aqui seria o raio da circunferência. E aqui estaria o corpício. Então, você veria ele fazendo isso daqui, ó. Quer dizer, para você olhar em perspectiva. Aí você estaria olhando a mesa aqui, o disco. Você entende essa figura que eu estou fazendo em perspectiva? Tá? Agora, se eu olhar por cima, a minha figura seria essa daqui, ó. Tudo bem? Aqui eu estou olhando por cima, ó. Aqui está o raio também da circunferência. Aqui está o disco, ó. Disco de raio R. Eu olhando de cima, eu estou vendo o corpinho girar junto. Tudo bem? Se eu olhar de frente, eu vejo ele fazer assim. Aqui é o raio da circunferência. Até aí está tudo bem? Bom, qual é a grande diferença? Nenhuma para resolver o exercício. Inclusive, o exercício vai ser, de uma certa forma, bem fácil. Mas eu quero deixar claro que se fosse esta figura, ele girando desse jeito aqui, nesse plano aqui, ó, eu teria, como ele está num plano, ele está num plano horizontal, o corpo teria esse peso e teria essa normal. Entenderam esses dois vetores? Porque pensa que isso aqui é um plano horizontal, tá? Então você tem o peso e o normal que não vão influenciar, porque o plano é horizontal. Mas eu gostaria de, até a discussão com que eu falei agora aí, que eu não vi quem foi, a velocidade dele. Como é que eu represento a velocidade desse móvel? Desse jeito aqui. Alguém sabe? Representar, porque a velocidade seria isso daqui, ó. O vetor V.
porque ele está girando assim, certo? Você saberia representar para mim esse vetor V assim? Ou seja, um vetor perpendicular à lousa? Você sabe É representar? um xizinho? Boa, alguém já está matando bem. Bom, qualquer... Ó, isso aí é um spoiler que eu estou dando, que quando o professor de magnetismo for dar para vocês, ele vai falar muito bem disso. Quem tem um pouco mais de experiência sabe, conhece a regra da mão direita, número 1, regra da mão direita, número 2, ou regra da mão esquerda, enfim, sei lá. Bom, então, quando a gente quer representar um vetor perpendicular ao papel, a gente, olhando para o papel, imagina que você tem uma seta. A seta um vetor é uma seta, entre aspas, lembra a primeira aula, aula 0? A flecha, que tem uma ponta e tem aqui atrás uns cabelinhos. Pensa numa flecha de índio. Então, quando essa flecha de índio estiver entrando na lousa, você só vai ver os cabelinhos da flecha. Agora, se você tem essa flecha saindo da lousa, você vê só a ponta. Então, uma maneira de representar, isso é para qualquer situação, não é nem só para vetor também, tá? Então, a gente representa desta forma, ó. Eu vou fazer aqui do lado. Se eu faço essa representação aqui, ó, a dica que eu vou falar para vocês, ó, é essa aqui, ó. A dica é um vetor saindo da lousa, porque você só vê o biquinho. E se você faz com essa representação, seria o vetor entrando na lousa. Quer dizer, para que visão? Visão frontal, de frente para a lousa. Tudo bem? Essa é a representação. Então, algum aluno vai escolher para mim um movimento. Se você quer que, olhando, nós estamos olhando assim, tá? Se você quer que esse disco esteja girando assim ou assado. Pode falar assim ou assado. Alguém fala para mim, escolhe. Assado. Assado? Então, assado é... Esqueci. É assim, não. É assim, né? Assado é assim. Então, vai lá no corpo. O vetor V, nesse movimento que é assado, ó, o vetor V nesse ponto, estaria entrando ou saindo? Saindo. Ó, saindo, ó. Saindo, bolinha com ponto. Então, é bolinha. Então, você escreveria assim, ó. Olha o vetor V como é. Professor, isso aqui é importante para resolver exercício? Não, lógico que não. Isso é só para a gente já ficar esperto. Tudo bem até aí? Agora, e na figura de baixo? Na figura de baixo, você está olhando por cima. Correto? Se você está olhando por cima, primeiro, o vetor V, pela figura que nós estamos fazendo, nós fizemos assim, né? Ou, vou olhar por cima. Estou olhando por cima. Por exemplo, o vetor V tangente à trajetória. Beleza. Agora eu pergunto para você. E o peso e a normal? Como é que você vai representar? Quer dizer, estou olhando por cima, né? Ó, estou olhando por cima, é assim. Então o vetor V está aqui, beleza. E o peso e a normal? Eu olhando por cima. O peso e a normal não estaria aqui assim, ó? Certo ou não? Certo. Certo. Você quer... Temos que representar o peso. Por exemplo, o peso estaria assim. E a normal estaria assim. Concordam? Ó, o peso e a Sim. normal.
certo? É a mesma coisa aqui, o peso e a normal. Só são visões diferentes. Aqui eu estou numa visão frontal e aqui eu estou numa visão olhando por cima, no plano horizontal. Até aí, tá tudo bem? Isso é quase que um spoiler, mas que vale a pena para a gente já se acostumar. Bom, a pergunta é simples. A primeira pergunta que ele faz é: qual é o valor da força centrípeta? Então, a primeira parte, ó, quanto é que vale a força centrípeta? Mas só que ele falou o seguinte: ele quer a força centrípeta em função de quem? Dos dados. Quais dados? Massa, o raio da trajetória, a velocidade angular e o G. Conclusão, é uma questão literal e só pode aparecer na resposta essas grandezas físicas. Pode ser que alguma suma, mas só pode aparecer essa. Tudo bem? Bom, pergunta. Oi? Você pode, tipo, colocar a câmera um pouquinho mais do lado? É porque tá cortando um pouco da lousa. Tá o quê? Tá cortando um pouco da lousa. Tipo, isso. Tá ótimo. Obrigada. Ficou bom agora? Ficou. Beleza, ótimo. Bom, vocês entenderam essa ideia aqui, ó? Força centrípeta em função de M, R, ômega e G. Por que em função, prof? Quê? Por que em função? Porque ele pediu. Vamos lá, vamos ler. Determine, em função desses dados, o módulo da força centrípeta que atua sobre o globo. Eu não estava lembrando, desculpa. Vou transformar isso em português, em fisiquês, tá? Vamos fazer uma formulinha que na fórmula só apareça M, R, ômega e G. Isso significa em função de, tá bom? Tá? Ok, bom, obrigada, prof. Tá. Onde está a força centrípeta para começar? A força centrípeta ela está perpendicular ao vetor V e aponta para o centro da curva. Ela está aqui, porque daqui a pouco eu vou desenhar ela, tá? Vamos só calcular o valor dela? Como é que se calcula uma força centrípeta mesmo? Ou uma resultante centrípeta? Tanto faz. M V ao quadrado sobre o raio. Não é isso? Bom, apareceu N, apareceu R. O que está intruso aí? Velocidade. Velocidade. E aí, para o meu amigo que disse que entrou agora, como é que você chama? Que eu não te conheço. Manuel. Manuel? Isso. Bom, Manuel, é o seguinte, você tem que pegar a apostila 1 e dar uma voltadinha no setor do física. O Pimenta é física 2? Sim. Sim. Isso. Então, voltam algumas aulas, você vai ver um pouquinho do movimento circular, mas chamada cinemática circular. Então, a cinemática ela tem a linear e a angular. A cinemática angular trabalha com movimento circular. E o movimento circular, na cinemática, ele mede ângulos como posição. Portanto, ele tem, se uma velocidade, aquela velocidade que você aprendeu quando você estava no primário, velocidade é ΔS sobre ΔT, é a velocidade escalar linear. Já a velocidade angular mede ângulo. Então, é a variação angular. Então, essa velocidade angular, que eu estou chamando de ômega, ele é a variação angular num certo intervalo de tempo. Tá? Certo. Então, você tem que dar uma olhadinha mais para trás. O que eu quero que você lembre nesse momento? Que você lembre e o pessoal, os alunos vão me lembrar. Alguém poderia me falar qual é a relação entre velocidade escalar e velocidade angular? É velocidade escalar igual angular vezes o raio. Perfeitamente. Ou seja, eu vou fazer aqui, ó, que a velocidade angular
É ômega R. Lembram? Sim, prof. Beleza. Então, ó, o valor da força centrípeta, ou resultante centrípeta, tanto faz, será dado quanto? M vezes V ao quadrado. Quem é o V ao quadrado? Ômega vezes R ao quadrado sobre R. Ou vai ficar M ômega ao quadrado R ao quadrado sobre R. O que dá para fazer? Dá para cancelar um R com esse quadrado. Conclusão, quanto é que vale a força centrípeta em função do que ele mandou? Vale M, ômega 2, R. Esta é a expressão da força centrípeta em função dos dados. Ah, professor, não pôs o G. Não tem problema. Mas os dados fornecidos foram esses 4. Tem 3? Tá ótimo. Isso que significa em função de. Tudo bem? Pipoca, Oi. tô com uma dúvida. Na letra A, por que que eu não considero o atrito quando eu vou calcular a força resultante? Porque aí no item B eu vou calcular, mas o item A não perguntou para mim. Por mais que eu saiba que tenha, eu não preciso incluir o dinâmico. Eu quero saber qual é a pergunta. Você pode ler para mim a pergunta? Determine em função desses dados o módulo da força centrípeta que atua nesse Pronto. bloco. O Tá. que ele pediu? A centrípeta. Portanto, como é que se calcula a centrípeta? MV quadrado sobre R. Tá bom. Tá. Isso é o item A. Agora, o B, sim, vai falar. Mas aí, por exemplo, no item A, ele pediu a força centrípeta. Eu não tinha que usar só V quadrado sobre R, então? Porque aí eu tô calculando a resultante. Epa. Força ou resultante, sinônimo. Mesma coisa. Tá. Força é... O que a força faz? Pega na massa? Pega na massa e gama. Gama. O que a resultante faz? Pega na massa e gama. Eu costumo só falar de resultante porque, como fica muito aquela história de ensino médio, F igual a MA, F igual a MA, F igual a MA, todo mundo acha que é uma força só. Não, pode ser várias. Por isso que eu insisto em falar em resultante. Agora, eu segui a maneira de falar da VUNESP. A VUNESP falou em força centrípeta. Eu podia chamar isso aqui de R centrípeta? Eu acho que podia. Tudo bem? Tudo. Obrigada. Jóia. Bom, agora vamos ao item B, que é a minha amiga, que eu não sei quem está falando comigo agora. Quem é? Natália. Natália. B. Calcule, de novo, ó, em função desses dados, o coeficiente de atrito estático entre o bloco e o disco, tá vendo? Então, agora, ele quer que a gente determine o coeficiente de atrito estático. Lembram? É um I. Em função desses dados e na situação do quê? Da iminência do escorregamento. É o maior valor do atrito estático. Tudo bem? Ainda não escorregou. Tá prestes a escorregar. A pergunta é, por que ele não escorrega? Aqui, ó, olhando por cima, né? Por que ele não escapou? Por que ele não continuou em linha reta? Aqui, fazendo isso daqui, ó. Por que ele não escapou e continuou na curva? Porque existe uma força que mantém ele na trajetória ou não? Quem é essa força que mantém ele na trajetória? O que vocês atrito. acham? É o atrito. A tendência dele não é escapar? Quem não deixa ele escapar? O atrito.
E numa trajetória circular, o atrito, ele tá aqui, ó. Ó. Olha a força de atrito aqui, ó. A força de atrito, ela é perpendicular ao vetor velocidade. Ela aponta para o centro. Portanto, a força de atrito, quem é? Faz o papel de quem? Da resultante. Centrípeta. Ou, como ele chamou, da força centrípeta. Então, gente, veja bem. Você está aqui. Agora que é a hora. Ó. Você está fazendo uma curva. Então, você entrou numa curva. Você quer virar para cá. Você faz o quê? Vamos pensar que você está no carro agora, tá? Você está em linha reta. De repente, você quer virar para cá. Você guiando, o que você faz? Você vira o volante. Quando você vira o volante, o que é que os pneus fazem? A roda faz isto daqui. Correto? Bom, pelo princípio da inércia, a tendência seria continuar em linha reta. Mas não. Você vira o volante, a roda vira junto e, portanto, você faz a curva. Você só faz a curva porque tem o quê? Atrito. Na hora, o ato de virar o volante numa pista horizontal, o ato é você criar a força de atrito. Porque a tendência é você escapar radialmente, ó. Quem não deixa você escapar radialmente? A força de atrito. Radialmente, que aponta para o centro, o atrito é a centrípeta. Tenta fazer uma experiência como essa, se você estiver dentro do carro, numa pista de gelo. Entra na pista de gelo, vira o volante. Você acha que você vai conseguir fazer a curva? Resposta: não. Por que que não? Porque você não tem o atrito. Quer dizer, o ato de ter virado o volante não criou atrito. E, portanto, você escapa. Se você estiver numa curva com uma velocidade razoável, você consegue fazer a curva sem derrapar. Portanto, você está usando o atrito estático. Agora, você também consegue fazer uma curva na ignorância. Tipo... Aí você está derrapando e fazendo a curva. Tem atrito. Aí é o atrito cinético, o atrito dinâmico. Um piloto de Fórmula 1 que faz a pole position, ele faz a curva, a volta perfeita. A volta perfeita, ele não pode derrapar. Se ele derrapar e fizer a curva, ele perde milésimos de segundo. E aí ele não consegue a volta perfeita. A volta perfeita é fazer a curva sem derrapar. Sem derrapar não é que não tem atrito. Tem. O atrito é o chamado atrito estático. Tudo bem? Você já ouviu falar de uma situação também de uma pista que nós chamamos de aquaplane? Quando você entra numa, por exemplo, está chovendo, e você entra, por exemplo, numa pista horizontal, e ela tem uma camadinha de água, de tal forma que na hora que você entra nessa camadinha de água, você perde o contato com a pista. Perder o contato com a pista é perder o atrito. Pode virar o volante que você não vai fazer a curva, você vai continuar em linha reta. Chamamos isso de aquaplane. Tá? O ideal nesse momento de desespero, porque é um desespero, porque você vira passageiro. Você não sabe o que você faz com o carro. O ideal, se você sentir que você entrou num aquaplane, lógico, vai ter uma puta chuva e tal, o ideal é você sentar o pé no acelerador. Porque a tendência é a gente brecar. Na hora que breca, o carro roda. Se você sentar o pé no acelerador, a tendência é ele assentar
e aí tentar furar essa película de água e tentar achar o chão para poder fazer a curva. Isso é a situação de aquaplaning também. Então, gente, a partir de agora, você já sabe por que você faz curva. É porque você virou o volante? Você faz curva por causa do atrito. Se não tiver atrito, não faz a curva. E nesse momento, o atrito, ele representa quem? Como a tendência é escapar radialmente, o atrito é a resultante centrípeta. Então, para quem estava conversando comigo sobre... E o coeficiente de atrito? Está aqui agora. Por quê? Você lembra como calcula a força de atrito? Como é que calcula a força de atrito? Mi vezes a coeficiente. normal. Isso. Mi vezes a normal. Legal. Igual. Quem é a centrípeta? Quem é a força centrípeta? MW ao quadrado vezes R. W não, Davi. Ômega. Ômega. Davi não. David. Chique. Então você põe força centrípeta, você já calculou no item anterior, né? Fica M ômega ao quadrado vezes o raio. Tá? Eu vou terminar aqui, ó, subir um pouquinho para não precisar apagar, eu bater a foto. Bom, a pergunta é: Mi vezes a normal. Pergunto para você, a normal é igual a quem? No plano horizontal. Peso. É o peso. Pronto. Igual a M ômega ao quadrado vezes o raio. O Mi, peso, como é que calcula mesmo? mg igual M ômega ao quadrado vezes o raio. Dá para cancelar a massa. Olha que interessante. Isso aqui é o caso de uma curva qualquer que você esteja fazendo, sem derrapar, contando com atrito. Não depende da massa. Olha lá. Depende só da velocidade com que você vai entrar. Então, ó, Mi é igual a... Perdão por ficar apertadinho aqui, tá bom? Vai ficar como esse Mi? Será ômega 2 vezes o raio dividido por G. Em função dos dados que nos foram fornecidos, o Mi é ômega 2R sobre G. Esta é a expressão que a VUNESP pedia para a gente, ômega 2R sobre G. Tudo bem até aí? Apareceu o Mi, né, Natália? Sim. Tá bom? Uhum. Ótimo. Deixa eu bater uma foto. Muito bem. Posso apagar? Vou apagar, hein? Legal. Então, agora nós vamos entrar na dupla aula 15 e 16.
Vamos lá. Bom, falar sobre a aula 15 e 16 é resolver exercício. Enquanto eu coloco aqui, dá uma olhadinha no exercício. Beleza. Estão escutando, gente, o barulho? Sim. O senhor está fazendo reforma aí, é? Não sou eu, não. Aí. Que beleza. Aí o pior, prof, acho que é unânime entre todos os vizinhos. O meu também tá fazendo. Entendi. Isso é unânime entre todos os vizinhos. Então, É, todo né? mundo arrumando apartamento. Só que aqui É. só é de tarde que pode. Tudo bem. Vamos lá. Então, eu tenho sorte que tem o meu vizinho aqui, que o filho dele toca piano. E ele colocou o piano exatamente colado na minha parede. Então, pelo menos, às vezes ele começa a tocar, né? Pelo menos é agradável. O moleque toca bem e tal, vale a pena. Toca música popular, toca Queen, toca todas essas coisas aí. Bom, vamos começar. Gente, esse exercício, ele é especial. Porque prestem atenção. Eu vou fazer esse exercício e vocês vão usar a resolução desse exercício para fazer o exercício número 4. Vê a apostila aí, veja se o exercício número 4 que diz assim, um circuito de fórmula mundial circular. É Exatamente isso esse. mesmo. Isso mesmo. Eu vou fazer esse exercício e vocês vão fazer sozinhos o exercício número 4. E nós vamos provavelmente retomar na outra aula, porque já são 11h20. Bom, vamos ver esse exercício. Diz assim: o pêndulo cônico da figura abaixo é constituído por um fio ideal de comprimento L, de comprimento L, e um corpo de massa M. De 4 quilogramas, preso em uma das extremidades, e a outra é fixada no ponto P. Então, aqui está fixado no ponto P. Muito bom. Descrevendo uma trajetória circular de raio R, no plano horizontal. O fio forma um ângulo θ em relação à vertical. Considere G igual a 10, seno de θ, cosseno θ. De novo, a força centrípeta que atua sobre o corpo é... Vamos voltar a falar. A força, a resultante centrípeta. Bom, gente, preste atenção. Nós temos dois tipos de pêndulo. O pêndulo simples e o pêndulo cônico. Tá? Então, eu vou fazer uma experiência aqui. Eu usei aqui, estou usando aqui uma medalha, porque, na verdade, são as medalhas que eu ganho, porque eu sou um cara que joga muito futebol. Então, eu tenho muita medalha. Muitas, né? Eu tenho
Ó, troféu, ó, troféu, tá? Eu jogo muita bola. Tudo bem. Bom, então, ó, usando a minha humilde medalhinha, se eu fizer esse movimento aqui, ó, esse é o que a gente chama de pêndulo simples. Mas você concorda que a medalha, ela está fazendo uma trajetória circular ou não? Sim. Portanto, a resultante é centrípeta. Agora, o pêndulo cônico é esse aqui, ó. Ó. Então, qual é a trajetória da medalha? É uma circunferência. Em que plano? No plano horizontal. Todo mundo entendeu bem a diferença? Ó, pêndulo cônico, que parece que faz um cone, e o pêndulo simples. Tudo bem, gente? Beleza? Muito bom. Bom, para isso, o que eu tenho que fazer? A pergunta, né, não é a força centrípeta? Só que aí, por isso que eu uso resultante centrípeta. Porque no exercício anterior era uma força só. Aqui, será que vai ter uma força só? Vamos fazer a experiência. Vamos marcar a força? Primeira força que eu marco, qual é? Ó, tá fazendo isso, tá? Então o peso está bem desenhado aqui, ó. Percebeu que a circunferência, ela é uma elipse? É um ovalado? Para quê? Para a gente ter a ideia da profundidade que ele está fazendo? Tudo bem? Então você tem o peso aqui. O que mais você vai ter? Quem é que mantém esse corpo penduradinho? Tração. É o fio? Como é que chama a força de fio? Tração. T. Tração. Ó, a tração tem a direção do fio no sentido de puxar. Tudo bem? Aí eu pergunto para você, tem mais alguma força ou acabou? O que vocês acham? Centrípeta. Ela é resultante, portanto, ela não é força. Lembra da Professora, conversa? Lembro. É. E Então, normal, prof? Professor, oi? as componentes da atração consideram ou não? Ah, se for necessário, eu vou considerar. Para quê? Para resolver a nossa situação. Mas nesse tipo de problema, você vai reparar que não vai precisar. Agora, a pergunta dela é muito interessante, porque a decomposição da tração, eu teria uma tração aqui nessa direção, né? Seria o tal do TY, tração na direção normal. Como o fio não arrebenta, essa tração equivale ao peso. E a componente na direção X, direção tangencial, seria essa componente TX. Pergunto, a componente TX ela é perpendicular ao vetor V? Sim. Ela aponta para o centro da curva? Sim. Portanto, quem é a resultante centrípeta? É a componente da tração TX. Certo? Uhum. Porém, essa é uma maneira de resolver. Agora, comecem a ficar espertos. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deslocar essas forças, escrevendo aqui, ó. A tração é essa daqui, não é? Muito bem. E o peso? Usando o chamado método da poligonal, cabecinha na bundinha. Eu pego o final, cabecinha da tração, coloco a cabecinha do peso. Correto? Cadê a resultante? A resultante começa na bundinha do primeiro, acaba na cabecinha do último. Olha a resultante aqui, ó. Adivinha quem é essa resultante? É essa aqui, ó. É a mesma coisa se eu colocasse o peso aqui, ó.
Se eu colocasse o peso aqui, olha a resultante eu me daria aqui, ó. Portanto, essa resultante é a resultante centrípeta. Atenção, esse método que eu acabei de fazer é o chamado método do trianguinho de forças. Se você vai trabalhar com 3 forças, ou no caso 2, com a terceira que é a centrípeta, é melhor você fazer esse tipo de deslocamento e ver se precisar decompor a tração. Não estou dizendo que não pode decompor, pode. No caso que não sei quem falou, que falou da decomposição. Quem que falou? A Letícia. A Letícia. Pode usar o TX. Aí você só tem que saber quem é TX. TX é T seno, TX é T cosseno. E aí vem outro problema. Qual é, Letícia? Você sabe o valor da tração? Não. Não. Mas você pode pensar que o TY é igual ao peso. Você sabe o valor do peso? Sabe. Por que você sabe? Porque eles deram que a massa vale quanto? 4. 4, né? Então, vejam. Você consegue resolver? Consegue. Mas eu estou dando para você uma metodologia mais rápida e mais fácil. Só vou marcar aqui, ó. Aqui está o ângulo θ. Você concorda que nesse trianguinho que eu redesenhei, este é o ângulo θ ou não? Olha a figura, veja se não é esse mesmo. Ó, a diagonal está aqui. A vertical está aqui. Esse é o ângulo. Portanto, esse é o ângulo θ. Até aí está tudo bem? Bom, pergunto para você. A pergunta do exercício é quanto que é a força centrípeta, não é isso? Qual é a força centrípeta? Que é a resultante centrípeta. Eu pergunto aí para Letícia. Você conhece a tração, Letícia? Não. Então, nesse triângulo, a tração é a hipotenusa? Isso. Porque é um triângulo retângulo. Ó, isso aqui é um triângulo retângulo. Ó. Tá? Sabe o que eu vou fazer? Vou fugir da hipotenusa. O peso é o cateto o quê em relação à θ? Adjacente. E a resultante centrípeta é o quê? O oposto. Qual é a função trigonométrica que trabalha com cateto adjacente e oposto? A tangente. Tangente de θ. Cateto oposto, que é a resultante centrípeta, sobre o cateto adjacente, que é o peso. Eu estou resolvendo o exercício, depois eu vou dar uma outra situação. Como a pergunta é quanto equivale a resultante centrípeta, a resultante centrípeta vale P tangente de θ. E matou. Porque, como o peso é mg, e você tem tudo. A massa é 4, o g é 10. Quem é a tangente de θ? Você sabe? Seno sobre cosseno? Isso. Ó. Seno de θ sobre o cosseno de θ. Que eles deram aí, né? Quanto que é o seno de θ que eles deram? 0,6. E o cosseno? 0,8. Beleza. Qual é o valor da força centrípeta? Aqui vai dar 6 quartos, né? 6 oitavos. Fica 2 embaixo. 30, 15. Não, 30. 30.
Ó. 30 minutos. Letícia, você quer decompor a tração ou você quer fazer assim? Assim. Melhor, né? É mais fácil, mas não estou dizendo que é proibido você fazer pela decomposição da tração. Tá? Tá bom. Obrigada. Bom, o exercício está resolvido, mas agora eu quero estender um pouquinho mais. E eu vou dar uma lição para vocês. Porque, na verdade, eu acho que a semana que vem não tem aula minha. Não mesmo. É, né? O que é simulado? Ou é extensão de... É recesso. É isso mesmo. Só um descanso. É, né? Porque sexta é feriado. Vai ter aula sexta? Tem simulado. Vai, normal. Tá, que é dia 1º, né? Aí ele deu segunda e terça, é isso? É isso mesmo. Isso, prof. Então, tá. Isso. Tá legal. Então, eu vou dar um trabalho para vocês fazerem, quer dizer, descobrir uma pesquisa. Porque, na verdade, é o seguinte, eu vou mudar um pouco a pergunta. Para que, veja que a velocidade dessa bolinha, a velocidade do pêndulo, da bolinha, nesse caso aqui, ó, a bolinha está entrando ou está saindo? Agora vamos mudar. Vocês querem assim ou assado? Calma, qual é o assim, qual é o assado? Assim é melhor, eu acho. Assim. Não, porque o outro a gente fez assado, né? Então o outro a agora, gente fez assado. então vamos fazer assim. Assim, o vetor V estaria o quê? Entrando. Tá. Bolinha X. Bolinha X. Tudo bem? Eu vou querer saber agora, sabe qual é o cálculo? Qual deve ser a velocidade para que o pêndulo mantenha essa trajetória com esse ângulo θ? Porque, ó, se eu fizer uma velocidade assim, ó, o ângulo é 1. Se eu fizer mais, o ângulo é outro. Concorda ou não? Então, existe uma expressão para que a gente consiga determinar qual é a velocidade da bolinha para manter esse ângulo θ. Tá? Eu vou partir exatamente daqui, ó. Isso é a mais que eu estou fazendo. Preste atenção. Eu vou partir daqui. Ora, a resultante centrípeta não é mv² sobre o raio? E aqui eu tenho o peso, que é mg, e aqui eu tenho a tangente de θ. Na hora eu já estou cancelando a massa. Eu posso fazer isso com a medalha que eu ganhei. Eu posso pegar uma bola de chumbo. Eu posso pegar um balde. Eu posso pegar o que eu quiser, não depende da massa. Então, prestem atenção que eu vou chegar numa conclusão que V² é igual a quem? Está dividindo, passo para cá, multiplicando. R, G, tangente de θ. Atenção! A velocidade raiz quadrada de RG tangente de θ. O que é que representa essa velocidade? Essa velocidade representa o valor que o corpo tem que ter para manter essa trajetória circular nesse ângulo θ, com esse raio. Ora, isso significa dizer o quê? Quanto maior o raio, maior a velocidade. Quanto maior o ângulo, maior a velocidade. Tá? Essa expressão V raiz de RG tangente θ é uma expressão muito importante. Porque se você for até o exercício número 4,
Por favor, pega a apostila e vai até o exercício número 4. Se você reparar bem, o que nós estamos fazendo é exatamente a mesma coisa. Só que é um carro numa pista inclinada. Você já deve ter percebido alguma vez na sua vida que curvas, se forem inclinadas, facilita a sua vida. Quanto maior a inclinação, maior a tangente do ângulo, maior a velocidade você pode entrar na curva. Então, você já deve ter visto, por exemplo, aquelas corridas de NASCAR, ou, por exemplo, Fórmula Indy, que é uma corrida talvez uma das mais famosas que tem nos Estados Unidos, que é Indianápolis, que é um oval, que tem só 4 curvas. É um oval. Curva 1, curva 2, curva 3, curva 4 e reta. Reparou que a pista é muito inclinada? Para quê? Para poder facilitar os caras fazendo a curva. Porém, existe um limite. E o limite é qual deve ser a velocidade que um carro pode fazer sem depender do atrito. A pergunta aqui, tem atrito aqui? Não é, professor, porque vamos desprezar a resistência do ar. Mas e o que eu falei para vocês? Como é que se faz uma curva? Um atrito. Se faz uma curva virando o volante. Eu consigo fazer uma curva sem virar o volante? Resposta: sim. Eu consigo fazer uma curva sem colocar a mão no volante? Resposta: sim. Basta eu fazer o quê? Ter a inclinação certa da pista e a velocidade certa. Eu consigo fazer a curva sem depender do atrito. Quem gosta de andar de bicicleta e de moto sabe que quando quer fazer uma curva, nem vira o guidão, ele só joga. O ato de jogar é fazer a curva sem virar o volante, sem virar o guidão. Ora, sem virar o guidão é fazer a curva sem depender do atrito. Opa! Quer dizer que a gente consegue fazer uma curva sem colocar a mão na direção? Sem colocar a mão no volante? Consegue. Se tiver a velocidade certa e a inclinação certa. Sabe qual é a velocidade certa? Raiz e RG tangente de θ. Porque você vai olhar no exercício 4 e você vai ver que você vai calcular exatamente isso. Que é o desafio que eu vou deixar para vocês. Bom, faltando aí 1 minutinho, 2, qual é o outro desafio que eu vou pedir para vocês? Na década de... Ixi, Maria. 90, 97, 96, por aí. Na época que eu trabalhava no ângulo, eu fiz um vídeo no ângulo que foi na pista de prova da GM, que é em Indaiatuba, que é uma pista circular, perfeitamente circular, de 4,5 quilômetros de comprimento da circunferência, que é uma puta de uma pista, e ela é inclinada. Eu fui com um professor, que era o meu coordenador na época, que é o professor Arruda, um gênio, professor espetacular, que me influenciou muito na minha vida. E eu já dava aula junto com ele. Ele foi meu professor e eu já dava aula junto com ele, no ângulo. E a gente fez um vídeo na pista de prova da GM, mostrando, primeiro, a gente faz essa experiência aqui, e a gente faz a experiência com o piloto de prova do carro, que a gente fala para ele assim, eu quero que você faça a curva sem colocar a mão no volante. Ele vai lá e tira a mão do volante e faz a curva. Que velocidade que ele estava? Por volta de 180 km por hora. Ele tira a mão do volante e faz a curva. Eu estava dentro do carro,
filmando isso com uma câmera. Então é legal o vídeo porque ele mostra primeiro como é que se faz a curva numa pista plana e depois como ele faz a curva com uma pista inclinada. Qual é o desafio? Achar no YouTube, porque eu não tenho isso. Na verdade, eu tenho, mas eu não consigo passar. Mas esse tem, não é aquele igual ao da FTD que eu não consigo passar. Quer dizer, acho que hoje eu conseguiria facilmente. Eu quero que vocês procurem, vocês podem procurar. Pode pôr no YouTube, professor Pipoca na pista inclinada. Você vai achar. É um vídeo antigo, foi feito ainda em Super VHS, quer dizer, não é digital, mas ele tem a demonstração do RG tangente de θ. Ele tem com uma computação gráfica. O vídeo é muito legal. Claro, ele está um pouco desatualizado em nível técnico, mas em nível de conteúdo ele é sensacional. Tanto que o ângulo usa até hoje esse vídeo. O professor que está lá hoje, que é o Halley, que é o japonês, quando chega nessa época, mais ou menos, ele usa esse vídeo para os alunos do extensivo do ângulo. E está daquele jeito, né? A cópia antiga, mas vale a pena. Então, vocês podem procurar professor Pipoca na pista inclinada, provavelmente nós vamos achar. Isa, o ano passado a gente achou na aula, não achou? E eu passei para vocês? Achou. Ah, a Sara já achou também. Quem? A Sara já pôs no chat que achou o vídeo. Deixa eu ver. Olha, essa Sara, vou te falar, essa menina é fuçada, viu? Tá louco, meu. Beleza. Então, se vocês tiverem um tempo, gostaria que vocês assistissem. Aí vocês vão fazer o exercício 4 com a maior tranquilidade, e que são as questões que caem bastante. E aí vai ficar faltando o exercício 2, e o exercício 3 e o exercício 5. Não tem problema. Nós vamos fazer com calma. Quem quiser fazer, ótimo, faça. Vai na frente. Continue nas suas tarefas. Nós vamos ter aí um hiato de 2 semanas para voltar a se encontrar. Tá bom, gente? Beleza? Professor, Oi. desculpe, eu tenho uma dúvida. Tá. A relação lá da velocidade escalar com a angular também não serviria para isso? Ou Sim, lógico. não, para essa relação da velocidade que você fez no plano inclinado? Pode, você pode, no lugar de escrever V, escrever ômega R. Não. Eu tô, tipo, o que eu tô querendo dizer é se, tipo, a relação em si, tipo, V igual a ômega vezes R, não Sim. substituiria tudo isso que você demonstrou? Não. Não. É outra situação. Determine a velocidade. Cadê o ômega? Como é que você vai calcular o ômega aqui? Qual é a variação? É do ômega 2π sobre T? Tá bom. Ômega é 2πf, mas cadê o período? Cadê a frequência do movimento? Entendeu? Então não Com funciona esses, para esses planos inclinados, né? com esses dados tem que ser assim mesmo. Tá bom? Entendi. Uhum. Beleza. Claro que o período do pêndulo cônico, a frequência do pêndulo cônico, tudo bem. Tudo bem, gente? Beleza? Professor, posso fazer uma última pergunta? Lógico. Por que que eu não posso decompor o peso ao invés da tração? Boa. Primeiro, olha, o peso já está na vertical, certo? Se ele já está na vertical, ele tem uma força que compensa o peso na vertical. Qual que é? É a componente da tração TY. Então, para você achar as componentes ortogonais do peso, você não vai achar. Porque o peso jamais vai ficar na inclinação. Nesse exercício. Lembra que no plano inclinado o peso ficava, era importante colocar o peso na direção da inclinação, porque era ele que puxava o corpo para baixo. Aqui não. Então, a direção do peso, que é vertical para baixo, é compensada pela direção da componente da tração, que é vertical para cima. Ok?
Então, Ah, entendi. Eu tinha igualado ao PX a centrípeta. não, o PX estaria onde? O PX seria aqui, ó, na direção tangencial, ó. Ó o PX aqui, ó. Ou Tá. aqui. Mas aí ele não tem função nenhuma. Beleza, obrigada. Beleza, gente? Vou bater uma foto dessa lousa, vou postar e beleza, tenha uma boa semana, dê uma boa descansadinha. A gente merece feriado, viu? Sabe por que a gente merece feriado? Sim. Porque vocês não deixaram de assistir um dia de aula, o professor não deixou nem um dia de dar aula, portanto, aluno e professor nesse país são as duas funções que não pararam durante a pandemia. Estou errado? Tirando aquelas pessoas que precisam, etc., que é outra conversa. Mas nós, dessa maneira protegida aqui, entre aspas, que nós estamos, a gente não parou. Tá bom, gente? Bom fim de semana, bom simulado, descansem e até outra semana, tá bom? Beijo Tchau, para todo professor. mundo aí. Tchau. Muito obrigado. Nada. Tchau, gente. Tchau, tchau.